Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a parte 3, sobre demônios, principados, potestades, as seitas e muito mais. Vamos entender agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o princípio e o início dessas coisas no nosso país chamado Brasil. Ora, os brasileiros, eles herdaram ali as práticas religiosas da África, dos escravos. Algumas religiões, aí como o candomblé, como doutrinas de espiritismo, o esoterismo e tantas outras, amados, tiveram origem na África. Outras pessoas trouxeram isso para o Brasil de forma de doutrina, de espiritismo. Amém? E passaram com facilidade. O Allan Kardec e outros médios, e nos dias atuais, até mesmo o senhor Chico Xavier, que já é morto. Ora, a Bíblia fala que o salmista Davi, olha, eu vou para o meu filho, porque o filho dele tinha morrido, mas ele não virá até a mim. E por que o salmista Davi falou isso? Ele falou isso, amado, porque os mortos, eles não voltam para nós. Há um engano da parte de Satanás que vem e fala em nome de fulano, escreve como se fosse fulano, mas a Bíblia fala que ele é enganador. Ele é mentiroso desde o princípio. E ele usa esses cavalos, pessoas que se intitulam cavalos do diabo, até mesmo para prosseguir e passar um engano para outras pessoas. Então, amado, o objetivo aqui não é falar especificamente das religiões, mas é falar o engano que está no meio das religiões, para que o assunto não se estenda muito e fique sem o objetivo que temos aqui, que é o evangelho, alcançar as pessoas pelo conhecimento. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente perecendo nesta área porque não conhece a verdade. E a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, no decorrer dos séculos, o sincretismo religioso esteve em nosso meio. A numerologia e muitas outras. Ou seja, muitas pessoas trouxeram um engano para o Brasil. Essa mistura diabólica de mitologia africana, junto com espiritismo do Allan Kardec, para o Brasil. E nós perecemos durante séculos por causa que esse engano andou no nosso meio. O povo indígena brasileiro trouxe ali um certo espiritismo para o cristianismo, juntamente com seitas africanas. Então, a Bíblia fala que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, fala lá em Gênesis, fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então o homem, ele tem que oferecer a Deus, conforme ele em Romanos 12, um culto racional a Deus. Entender essas coisas de forma racional, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O cristianismo, ele chega para nós debaixo de uma verdade bíblica, aonde falou que viria o Salvador. Ali em Mateus capítulo número 1 fala que o Senhor Jesus é nascido sobre a terra. Mateus capítulo 2, 3 e 4 fala que ele é tentado pelo diabo, mas ele vence o diabo. E em Mateus capítulo número 28 fala sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então ele cria a nós, os filhos, para não andar envolvido com cultos de feitiçaria, ou da Umbanda, ou da Quimbanda, ou do Candomblé, ou seitas de espiritismo. Deus nos cria
para olhar para o alto e falar assim: elevei os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, nós entramos na presença de Deus em espírito e verdade e não damos valor a estas coisas. Porque imagina você entra numa mata, pega um tronco de madeira, traz para sua casa, lapida a imagem e semelhança de uma mulher, dá vestes para ela, dá olho para ela, dá boca para ela, dá ouvido para ela, dá pés para ela, dá mãos para ela, ajoelha e adora. O que você é? Ora, você é tolo, porque um tolo é que faz essas coisas. Dá um espírito para aquilo que não ouve, não fala e não vê. Tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, conforme ali os Salmos de número 115. E as seitas do engano entram através das imagens de idolatria. Muitas seitas têm a imagem da idolatria dentro dos seus templos. Aonde você vê a imagem, a idolatria, porque idolatria, segundo a palavra de Deus, é semelhante à prostituição. Quem anda em idolatria está prostituindo. O que é prostituir? Trocar de lado. Prostituir é ir atrás de coisas erradas e não daquilo que é certo. Você está se prostituindo. Porque tem gente que pensa que prostituição é simplesmente somente vender o corpo. E não é isso. Prostituição é deixar de adorar a Deus e adorar a demônios, Satanás, principados e potestades, através do engano das religiões que tem sobre o mundo. Então nós vamos falar, amado, sobre cada assunto, esmiuçar estas coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desenvolver um raciocínio lógico, um culto racional, para que você entenda de que maneira Satanás opera na nação brasileira, trazendo um engano e assuntos para dentro dos templos religiosos, mas na verdade a finalidade principal de Satanás é trazer o engano. E a nossa finalidade principal é trazer esclarecimento. Esclarecimento a você que ouve a verdade através da boca de um profeta. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, amado, há muita coisa por trás de tudo isso. Há muita coisa que traz preocupação aos verdadeiros pastores. Mas quem é pastor em espírito e verdade também traz conhecimento e ensinamento e não só revelação. E nós vamos conhecer, amado, os demônios, os deuses dessa terra. Nós vamos conhecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré e trazer esclarecimento a vocês. Esclarecimento sobre os demônios. Por que eles fazem isso na terra? Vamos trazer esse entendimento, amado, e afirmar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Satanás, ele é enganador desde o princípio. Eles existem? Claro que existem. A Bíblia fala, amado, que Daniel estava na beira do rio Idequel, orando durante 21 dias, e chega o anjo Gabriel e fala assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, foi ouvida a tua súplica. Então, desde a primeira vez que tu ora, Deus ouve a tua súplica. Mas eu, Gabriel, fui impedido nas regiões celestiais, pelo anjo da peça. Ora, quem é o anjo da peça? Satanás. Esse anjo de recado, ele foi impedido para se achegar a Daniel. Mas o anjo Gabriel vai falar para Daniel: olha, eis que tinha que chamar Miguel. Miguel é o quê? Anjo de guerra. Então, há uma guerra entre anjos no mundo espiritual. E aí ele passa e entrega o recado. Por quê? Porque Miguel foi lá guerrear. Então nós vamos entender durante essa situação a combater o bom combate, porque o anjo do Senhor é um espírito ministrador mandado para ajudar os que hão de entrar na salvação. Então nós vamos conhecer os anjos de guerra da parte de Deus, vamos conhecer muitas coisas adentrando no assunto contra principados e potestades. Então eles são espíritos, amados, sem corpos, são anjos caídos. Lá no livro de Isaías, fala claramente que eles são anjos caídos.
Amém? Labaredas que perderam seu brilho, rebeldes, que atuam na humanidade, caíram por terra, porque Deus falou, cai por terra os inimigos de Deus, e eles caíram por terra. Então, desde o princípio, a finalidade de Satanás é destruir e afastar o homem de Deus. Esses anjos, amados, esses demônios caídos sobre a terra enganam a muitos homens há milhares e milhares de anos, desde os séculos passados até os dias de hoje. Então, o que eles fazem para enganar essas pessoas? Eles usam a religião. Eles usam os chefes religiosos. Eles usam os cabeças dos templos. Eles usam, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pessoas para trazer o bruxismo, entendeu? O hinduísmo, ali, o budismo. Você tem que entender essas coisas, porque a Bíblia fala que Jesus é o único caminho, a única verdade é a única vida. Então eles encontram evidência das existências disso ou daquilo, santificam homens que morreu para que você venha adorar a criatura e deixar de adorar ao Criador. Então, tanto nas religiões, amado, hindus, nas egípcias, nas babilônicas, nas romanas, amém? Nas africanas, há um engano. Os demônios estão por todos os lados. Nós temos que ser adoradores de Deus e não adorar a demônios, a principados e a potestades, porque eles usam a imagem da idolatria simplesmente para te levar ao engano. E o Brasil, amado, é cheio de seitas, é cheio de religiosidade. O Brasil é um celeiro de religiões. A macumba, a quimbanda, o candomblé, a umbanda. Os demônios nadam no meio deste povo, porque adoram a demônios e deixam de adorar a Deus. Servem a demônios e deixam de servir a Deus. Os espíritas são os mais sofredores, porque pensam que estão no caminho da luz, mas já estão em trevas. Pessoas que já morreram não voltam à existência. Satanás está enganando através de médios, poetas, escritores, pintores, sábios, pessoas que dizem que estão falando ali com os vivos, mas na verdade são demônios, usando as pessoas como cavalos para enganar a muitos. Satanás é milenar, ele é caído, mas ele não perdeu um certo poder. Ele perde para Deus, mas ganha de muitos homens. Então nós temos que encontrar maneiras, dentro, em nome de Jesus Cristo, desse entendimento, para combater o bom combate contra as seitas do inferno. Nós temos que invocar a Deus e, em nome de Jesus, pedir clemência. Que Deus nos ensine a combater o bom combate e não andar com as seitas deste mundo. Amém, meus amados? Aguarde aí. Amém? A parte de número 4. Pelo poder do nome de Jesus. Venha enriquecer a sua mente com conhecimento, para que você seja chamado de bem-aventurado de Deus e se livre dessas coisas. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.